eu gostaria de dizer algo. Obrigado por ter vindo, que vamos ouvir a palavra de Deus. E obrigado pelo nosso pastor, mais uma vez, para me fazer a graça de ficar aqui à frente e falar da sua palavra. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreu capítulo 12. E nós vamos começar ali no versículo 18 e vamos parar no versículo 24. Hebreu 12, aliás, 18 a 24. Hebreu 12, 18 a 24. Vocês não tiveram, de aproximar-se de uma montanha de verdade, ardente em chamas. Vocês não tiveram a aproximar-se de uma montanha de verdade, ardente em chama, no meio da escuridão de trevas. Estão a falar de nós. E de uma tempestade, como aconteceu com Israel no Monte Sinai. Como aconteceu com quem? Com Israel no Monte Sinai. E não ouviram aquele som da trombeta e a voz poderosa com sua mensagem, que os israelitas pediram que parasse, porque não podiam ouvi-la mais. Aqui eles estão a falar do povo de Israel, quando pediram a Moisés: como é que se faz? Somente só você que ouve tal voz de Deus. Nós também queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ficar aqui, é só a ver você, só você que prega, só você que fala. Queremos também ouvir. É isso que o pastor estava a dizer aqui. Quando você pede, fica pronto. Mas quando Deus desceu para poder falar com ele, eles ficaram com medo, porque a voz de Deus, ele não podia aguentar isso. A voz de Deus. Mas você, aqui, o Paulo está dizendo: vocês não ouviram aquilo. Vocês não ouviram essa voz. Continuamos. Eles não podiam suportar a ordem. Se até um animal tocar na montanha, deverá ser apedrejado. Naquela montanha, se tocasse mesmo um animal, esse animal deveria ser matado. Eu às vezes digo que Deus também tinha cada coisa que ele dava no povo de Israel. Eu não podia aguentar naquela altura. Vamos continuar. Aquele espetáculo era de tal forma aterrador. Era um terror de ver isso. E o que o próprio Moisés declarou: estou a tremer de espanto. Moisés, que falava com Deus, ele próprio começou a tremer. Mas em vez disso, nós agora, nessa geração, chegaram ao Monte Sião, que é a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. Chegaram à Assembleia, à igreja dos primeiros filhos de Deus, Deus cujo os nomes estão escritos no céu. Chegaram a Deus, que é juízo de todos, aos espíritos daqueles que foram justificados e já alcançaram a perfeição aqui. E chegaram a quem? A Jesus. A quem? A Jesus. Chegamos a quem? A Jesus. Que é o mediador da nova aliança, que derramou o seu sangue. Derramou o quê? O seu sangue. Derramou o seu sangue, que graciosamente perdoe, ao contrário do sangue de Abel. Ao contrário do sangue de quem? Abel. Podemos aceitar. Amém. Como tema de hoje, eu trago o poder de sangue de Jesus. O poder de quê? Do sangue de Jesus. Há dias que você acorda, você começa a ver que os problemas já começaram. Os problemas não param. Até que há pessoas na vida agora preferem ficar endormecidos. Há pessoas que, quando ele está a dormir, é a paz que ele está a ter. E quando ele acorda, é tipo um alarme que toca. Aquele problema volta de novo. O problema continua.
Há dias que você vê que você estava embora bem, você acordou muito bem. Mas logo receber somente uma chamada, o dia estragou. Você diz, agora é que estamos a ir de novo. É sempre assim. Há um momento na vida que você vê que tudo agora está caminhando muito bem. Na vida está calmo. Até quando vai acontecer mais algo? Você se lembra que isso sempre foi assim a minha vida. A minha vida sempre foi um desgraça. Sempre foi uma vida que recua sempre atrás. Eu posso começar uma coisa boa, mas quando eu chego nesse ponto, isso sempre estraga. Há pessoas até que já se habituaram, se acostumaram. Até quando você está a lhe trazer solução, elas estão a dizer, papá, você é que estás a começar. Não se preocupe, eu já sei o fim, como é que vai terminar. Há pessoas que já se acostumaram nisso, que eles já sabem que o mal na vida dele, isso começa sempre assim. A família, eles já sabem que cada ano morre alguém na nossa família. Quer dizer, morreu alguém, eles já sabem que próximo ano vai morrer mais pessoas. E isso acontece. Aí tipo, eles já se acostumaram e já aceitaram aquilo. Há coisas na vida que nós nunca temos explicação. Por isso, como filho de Deus, eu não vou dizer cristão, porque existe uma diferença entre ser cristão. O cristianismo é uma religião. É como o budismo, é como o islamismo, é como a maekari, qualquer religião que você existe. Não pensa que vocês são os únicos, ou nós somos os únicos a acreditar em Deus. Há muitos também que acreditam em Deus, que eles chamam de diferente nome. Já no islamismo, eles chamam aquilo Allah. Allah é Deus dele. É o Deus que criou todas as coisas. É Allah para ele. E no budismo é Buda. E você vai além mais, você vai ouvir, eles vão te dizer. O cristianismo também é uma religião. Mas só que alguma coisa do cristianismo, aquela religião, o nome cristianismo foi puxado, foi tirado de que nome? Cristo. Quem é o Cristo? É o Filho único de Deus. Ele é o Filho único de Deus. Ele existiu antes mesmo do mundo ser criado. Ele é o Deus verdadeiro. Não foi ele que disse isso. É Isaías que conta aquilo. Isaías diz, ele é o Deus verdadeiro. O governo todo do céu se encontra no zombo dele. Ele é o Deus verdadeiro. O princípio e o fim. Por isso que quando você diz cristão, você tem que saber o que você está a dizer. Você está a seguir a quem? A Cristo. Ele veio aqui na terra. Ele aceitou. A Bíblia diz, perguntaram lá no céu, quem é que enviarei? Quem é que vai? Ele foi o único que levantou. Pai, envia-me. Envia-me, eu vou. Eu vou morrer para este irmão, para essa irmã. E há bocado nós passamos o tempo da morte do Cristo, da ressurreição do Cristo. Nós ouvimos as histórias. Para os que gostam de pesquisar, foram ver como é que foi a morte de Cristo. Oh, que traição, que atrocidade, que pena. O nosso Cristo morreu de uma forma difícil. Eu há bocado descobri muita coisa sobre a morte de Cristo, que também aqui não foi explicado claramente. E para não levar a explicação muito longa, eu queria vos dizer que vocês sabiam que no conselho do início houve uma reunião para chegarem no acordo, para trazer essas palavras que está escrito como na Bíblia, para dizer que essa aqui podemos colocar na Bíblia, esta aqui não podemos colocar. Houve um conselho de Nícer. É onde decidiram, porque existe livro que eles já chamam apócritas, que são livros que eles acham que não é necessário colocar. Então, existe evangelho, existem pessoas também que escreveram sobre Jesus. Barabás também escreveu sobre Jesus. Aquele Barabás que vocês sabem que ele foi escolhido no lugar do Cristo. Aquele que disseram que era bandido. Ele depois começou a se arrepender. Ele não estava entendendo, mas como é que eu que sou gatuno, eu bandido daquele,
vão deixar-me e vão colocar este homem que não fez nada. Houve coisa que aconteceu na morte de Cristo. E fui descobrindo que Barabás era alguém que eu amava. Isso não é necessário, mas tem que dizer isso. Ele gostava de uma mulher que se chamava Judite. Aquele Judite era irmã de Judas Iscariote, que traiu Jesus. Barabás gostava daquele Judite, e Judite era irmã de Judas. Judas fazia parte dos discípulos de Cristo. E aquele Judite não gostava de Barabás. Ele não amava Barabás. Ele amava Caifás. Caifás era um sacerdote lá no sinagoga. Uma pessoa bem tremenda nos religiosos que mataram Cristo. Quer dizer, aquela menina está a gostar de uma pessoa, e por isso é que você vê a traição de Cristo. Foi mesmo uma coisa difícil. Ele sabia. Por isso é que ele diz a Judas: o que você quer fazer, faça aquilo. Porque Judas, conversando com a irmã dele, disse: olha, eu não posso ter o coração deste homem sem você matar esse vosso mestre. Esse vosso mestre porque a palavra de Cristo, a pregação, a verdade. Por isso é que o pastor costuma dizer: tem que ir onde vão vos dizer o vosso pecado, senão você não vai crescer. Onde estão te cambiar, dizer tudo está bem, ora só, olha milagre, você não vai crescer. Vai onde vai te dizer: olha, aqui você errou, tem que endireitar, aqui você tem que mudar, e é ali que você tem que ir. As palavras de Cristo incomodavam as pessoas, incomodava aquele Caifás. Por isso é que ele disse: tem que matar essa pessoa, senão eu não vou viver com minha namorada. A conspiração de Cristo foi dura. Cristo passou muitas coisas. Traição no meio, traição fora. Ninguém gostava dele. Eu estava a ver a palavra de Deus. Eu estava a ler no João 10. Eu disse: meu Deus, meu Cristo sofreu. É verdade. Ele curou alguém que era de nascença cego. A pessoa que nasceu cego, desde a nascença, não via. Lhe curou, colocou aí coisa, e meteu nas vistas das pessoas, a pessoa começou a ver. Mas isso não parou lá. Os fariseus foram investigar para saber se na verdade aquela pessoa foi curado, na verdade, se ele não via antes. Às vezes, o bem que você faz, os teus inimigos vão procurar sempre uma maneira de querer voltar mais atrás. Não, isso aqui, alguma coisa está aqui. Ele fez o bem, mas olha, você sabia que até foram ver os pais daquele jovem? O vosso filho, será que ele era mesmo cego? Mas como eles eram pessoas que eles tinham medo naquela altura, eles não tiveram que lhe falar. Disseram que não, ele é muito grande. Nós sabemos que ele era cego. Ele nasceu deste, mas ele é grande demais para poder falar ele próprio. Lhe perguntaram: ó rapaz, a corrupção começou há muito tempo. Olha o que eles vão lhe dizer. Ó rapaz, nós sabemos que esse homem é bandido. Nos diz, esse homem é pecador. Nós todos sabemos. Já lhe corromperam. Mas será que diz-me, o que você lhe chama? Quem que você pode lhe chamar? O homem diz: eu sei, desde que eu nasci, que eu não via. Isso é verdade. Eu sei que eu era cego. E eu sei também que ele colocou algo nas minhas vistas. Agora, o que vocês estão a dizer, que isso, eu lhe chamo de profeta. Ele disse: que profeta é esse senhor? Ele não é profeta de nada, ele não fez nada. Ele é um bandido, não sei como é que... E o homem disse: você próprio na vossa lei, você diz que ninguém é ouvido por Deus. Ninguém não pode fazer essas coisas se não é ouvido por Deus. E o homem disse: talvez vocês também querem ser o discípulo dele. Foi uma ofensa. Ele disse: a Bíblia diz, ele começaram a xingar o jovem. Quer dizer, atiraram palavrão no jovem. Disse: você está nos vendo? Não, nós acreditamos em Moisés. Eles ficaram conformados com aquilo. Então, a morte de Cristo foi muita conspiração. E até ele levou tudo na cruz. O sangue de Cristo que derramou era propositado. Porque na altura, antigamente, matava-se o animal para poder sacrificar e pedir perdão. Tinha que haver derrame de sangue.
Mas aqui, quando lemos o livro do Hebreu, disseram que o sangue de Abel, quem conhece a história de Abel sabe de Caim e Abel. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que quando o sangue dele caiu na terra, Deus disse a Abel que o sangue dele está a pedir vingança. O sangue dele está sempre a reclamar. Mas disseram que aqui, o sangue de Cristo, se o sangue de Abel estava a pedir vingança, o sangue de Cristo está a pedir favor, está a pedir vitória, está a pedir tudo que é de bom. Por isso é que você vê na vida, quando você não pedir o sangue de Cristo nas tuas coisas, para cobrir a tua vida, cobrir todas as coisas que você faz, nada vai acontecer de bom. Nós só dizemos que o sangue de Cristo, mas você sabe o valor do sangue de Cristo? O que é o sangue de Cristo para ti? Aquele sangue é tão poderoso que um arqueólogo são pessoas que fazem arqueologia, os que vão nos vestígios, abrir a terra, poder ver, estudar a ciência antiga, estudar como é que as pessoas antigas viviam. Um arqueólogo foi procurar onde exatamente morreu Cristo. Ele conseguiu um pano com sangue de Cristo. E ele levou aquilo. Ele não sabia, ele era alguém que não acreditava em Cristo. E ele levou nos laboratórios. Existe laboratório aqui no mundo que você não pode lá entrar. E ele levou naquele laboratório, usaram todo produto para poder ver aquele sangue. Normalmente um sangue tem um tempo determinado de vida. O sangue pode estar aqui e tem tempo determinado para vida. Pode ser 1 ano, 2. Mas aquele sangue, quando viram Cristo morreu há 2000 anos atrás, e viram que aquele sangue ainda estava vivo. Aquele arqueólogo diz, todo que estava lá no laboratório começaram a chorar. Eles choravam porque não acreditavam. Há pessoas que não acreditavam no sangue de Cristo, mas aquele sangue ainda estava vivo. O sangue de Cristo é um sangue poderoso, um sangue vivo. É um sangue que protege-te. É um sangue que reclamou. A Bíblia nos diz, no 1 Pedro, que ele fez maldição para nós. Ele deixou o corpo dele na cruz. A maldição toda que era tua, da tua vida, do que você pensa quando você acorda, daquilo que ficou contigo como alarme, daquilo que ficou como problema, tudo agora estava aqui na cruz. Ela aceitou tudo. Por isso é que Deus deu-lhe a costa, disse, filho, suporte todas as dificuldades. A Bíblia diz que ele imolou-se ele próprio na cruz. O corpo dele ficou maldição, para que, Senhor, para que nós todos tenhamos a vida. Então, há um momento na vida quando você sente aquilo, você tem que se lembrar daquilo. Nós vamos rapidamente ler no livro de Apocalipse, capítulo 12. Quem viu? 12, 11, rapidamente. Você começa um bocado a partir do capítulo 9, do versículo 9. Apocalipse 12, 9, 11. Livro de Apocalipse, quem viu? 12, 9 até 11. Amém. Amém. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente. Vai, pai. Que se chama Diabo e Satanás. Que se chama quem? Foi expulso. Lhe tiraram lá do céu. Lhe mandaram aqui na terra. Quem não sabe que esse diabo e Satanás está aqui na terra? Quem? Ele está. Todos nós sabemos que ele está aqui. A mandar na terra. Vamos, pai. O sedutor de todo mundo. Sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Uhum. E com ele os seus anjos. Uhum. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Uhum. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Uhum. O mesmo os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele acusa-te de dia e de noite diante de Deus.
tudo que você faz, você quer avançar, ele vai dizer coisas que vai te regredir. Ele sempre acusa. Vai, meu pai. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo à face da morte, não amaram a própria vida. Muito obrigado, pai. Pode parar e embora ali. A Bíblia diz, nós somente vencemos graças ao sangue do Cordeiro. Acreditar no sangue do Cordeiro. Aquelas coisas que você está passando aqui na terra, se você não invocar o sangue do Cordeiro, você nunca vai vencer isso. E por não acreditar nas nossas próprias forças, na nossa própria vida, não nos olhar a nós, mas olhar o sangue do Cordeiro. Esse sangue de Cordeiro purifica. Você sabe a história de Êxodo, quando o povo de Israel, quando Moisés estava a pedir o povo de Israel para sair, você sabe o que Deus fez? O que Deus fez? Ele diz ao povo, vocês, cada família, mate um animal. Mate um animal, não é qualquer. Tem que ser o quê? Uma ovelha. Ele disse até para ser um cabrito. E ele tem que ser um cabrito que vocês vão comer. Acabar isso no mesmo dia. Olha, coisas terríveis que Deus pedia naquele povo. Se fosse agora, como é que, se você não acabar isso, tem que queimar. E ele diz, o sangue dele, vocês colocam nas portas. Porque eu irei passar esta noite. Vou passar. E quando eu ver o quê? Ver o quê? Vou ver o sangue. Ele não vai ver o teu desempenho. Ele não vai ver o teu trabalho que você faz. Ele não vai ver quanto tempo que você ora. Ele não vai ver quanto dízimo que você dá. Ele vai ver o quê? O sangue. Nós fomos justificados pelo sangue. E você tem que acreditar naquele sangue. Primeiro, você tem que acreditar naquele sangue. E o sangue veio do Cordeiro, de Cristo. E você que não lê a Bíblia. E você que duvida toda hora da palavra. E você que cada vez que estás a ler, outro pensamento está aí, distração está a vir. E você já se diz que eu sou sempre assim. Cada vez que eu abro a Bíblia, o sono vem, eu dormo. E você pensa que você tem razão. Que isso dá preguiça para mim. Quando eu abro a Bíblia, como é que você vai viver? A Bíblia diz aqui, nós lemos no Apocalipse, que ele foi libertado no céu. O diabo está aqui na terra. E somente podemos vencer com o sangue de Cristo. E não acreditar, não se relegar com aquilo que nós sabemos. E você que já sabe tudo, o filósofo do ano, você que já sabe tudo, o grande inteligente, o grande intelectual, você que julga o pastor, essa aqui já soubemos, ele gosta de dinheiro, essa aqui é pregação, quer dizer, você não tem tempo para nada, mesmo para a tua própria oração. Quanto tempo, quando o vosso filho vai à escola, quanto tempo que você pensa, cobre-lhe do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, cada vez que você invoca aquilo, isso ativa coisa lá no reino do espiritual. Por isso é que é importante. Você nem sabe o que os seus filhos passam. Porque no momento que você está aqui, o diabo também está a se preparar. Os do mal também estão a se preparar. E como é que você vai vencer? O problema com o cristão, às vezes, é não conhecer o poder que ele tem. Quando você não reconhece o poder que você tem, vão te brincar. Se você não sabe quem é você, as outras pessoas vão te definir. Quem é você? Vão te pôr no chão, até quando alguém vai dizer, você nunca sabe que você tem poder, quando você vai dar soco assim, as pessoas vão espalhar. E ali que você, afinal, vou cair. Mas se alguém não te dizer, você vai ficar então te pisar, você nem sabe que o teu soco pode matar 10.000 pessoas. Mas você como é que vai ouvir aquilo? Se você não lê a palavra, se você nem acredita. Há cristão aqui que só vem na igreja, a Bíblia só se abre aqui. E depois daqui fechou-se, vai se abrir de novo, próximo domingo. Ele não tem tempo. E dá razão, eu não tenho tempo. A culpa não é minha. O trabalho, como é que eu vou saber? Agora é a hora de dormir.
dormir, agora de lavar roupa. Agora, quer dizer, ele tem razão. É o diabo que está sempre a te acusar ali. Olha, estás a ver? E você está conformado. A dor que está contigo, uma doença que já você, isso sempre assim. Na nossa família, nós todos, é mesmo aqui, dor de costa, é mesmo assim. Mas quem que te disse isso, que você faz parte daquela família? Jesus diz, a minha família são aqueles que fazem a vontade de quem? Você, fisicamente aqui na terra, faz parte daquela família. Mas espiritualmente você não é membro daquela família. Por isso que quando você está a orar, você precisa pedir a Deus para se desligar-te da família, que Ele não tem acesso a ti. Liga-te com o sangue de Cristo. Diz que a minha família está aqui. E você pode orar agora para Ele. O sangue de Cristo tem poder. Venha Cristo. O Cristo é o único a poder salvar-te. O sangue de Cristo é capaz de quebrar os hotéis que eles fizeram num convênio, num pacto que eles fizeram. A família que o pacto foi feito, até a pessoa que fez o pacto há muito tempo já é falecida. Mas o pai já nos explicou a vez passada, o pacto pode, o feiticeiro pode morrer, mas o poder ainda continua. Enquanto que não houver alguém que quebrar aquilo vai continuar a viver. E você que não sabe quebrar, não fica conformado. O cristão é alguém que nunca ficou conformado. A Bíblia diz, o Paulo diz, examinai todas as coisas. Você precisa examinar a aparência das coisas. Quando você está vendo, isso aqui, alguma coisa está errada, você levanta já. Reação. Nós não podemos ficar adormecidos. O diabo é que traz esse sono. O cristão tem que ficar acordado toda hora, em oração, de pé, pronto como um soldado. Eu, se tiver mais tempo, poderia muito bem explicar a ponto por ponto. Você sabia que na terra aqui, nossa vida toda é feita de tempo? Nossa vida é feita de tempo. O Criador de tempo, quem é? Deus. Ele vive quanto tempo? Quem cria tem sempre tudo. Quem criou o robô, ele criou também como desligar. Ele pode dar acesso no robô para começar a fazer, mas ele sabe quando o robô está a ficar maluco. Desligou. Ele tem o botão. Quem criou a doença do Covid, ele próprio tem antídoto. Quando ele vai ter isso, ele próprio tomou. Ele não pode criar uma coisa que ele também vai morrer. Não. Quem criou a arma, criou também antibala. Ele sabe que quando você vai dar, isso é coisa. Porque se ele criar só uma coisa, um dia vão lhe dar tiro, vai morrer. Então o Criador é sempre mais que o criado. Você e eu somos criaturas de Cristo. E vivemos segundo o tempo. Nosso tempo é limitado. Nosso tempo é contado. Você e eu vamos viver pelo menos até 100. Até 105, 110. Quando chegar até lá mesmo, até as palavras voam. Você já não está conseguindo nem abrir a boca. Comer vira tipo neném. Tem que te dar de comer. Mas Ele, Deus, Ele vive para sempre. Ele não tem tempo. E Ele, como não tem tempo, nós precisamos acreditar nele. Ele conhece todas as coisas. Quando Ele diz algo, nós precisamos saber. E o diabo que faz? Como ele sabe que você vive segundo o tempo, ele começa agora a fazer todas as coisas para você sempre voltar atrás, te bloquear. Uma coisa, GPS estava a te levar aqui, ele vai te dizer, pega exit esse aqui, que não é exit, que não era teu. Você vai pegar a tua vida, volta mais atrás, o tempo está passado. Distração. O tempo passou. Ele sempre faz isso, toda hora, mas nós nunca entendemos. O mesmo amém que estamos a dizer hoje aqui, vamos vir dizer mais amém de amanhã. E depois vai vir, pastor, eu não sei com a minha vida o que está acontecendo. A minha vida está sempre assim. A minha mãe, meu pai, os meus irmãos. Mas você disse amém naquele dia.
vezes, a Bíblia fala de todas as coisas. Que o diabo está sempre a fazer coisas. Como é que você vai lutar contra aquilo? Não é no Salmo 91 que nos falam que você não pode temer das flechas de quê? De dia, nem o pavor da noite. Isso vai dizer que tem flechas de dia que são enviadas. E como é que você se protege contra aquilo? Você que acorda sem mesmo oração. Às vezes a oração é aquele bem rápido. Pai, muito obrigado. A vida não tem tempo nem orar para ti. Você não tem tempo. E no trabalho você tem tempo. Você chega antes do tempo. Você chega antes do tempo. E às vezes você é o último a sair. O que é para a tua vida espiritual, você não toma conta. Mas o que é da vida terrena, a vida que você vai deixar, você cuida mesmo com força. Eu fico muito triste, é verdade, às vezes. E eu faço parte de vocês. Eu também sou parte de vocês. É uma pergunta que nós todos estamos a se interrogar. Nós não podemos continuar a ser cristão só de papai e mamãe, vai, tem. Não sabemos onde estamos a ir. Direção não temos. Vou te dizer para orar. Aqui o pastor está dizendo, se você quer viver todas essas coisas, você pode viver. Não é só eles, não sei aquilo. É você. Como é que se diz? A cortina rasgou. Para todos têm acesso. Você e eu podemos ter acesso. Deveríamos vir aqui num domingo onde não haveria pregação. É só dizer, pai, olha, eu ontem estava, eu peguei os meus filhos e saiu. Oh, pai, eu também quando eu fiz isso, nada. Está vendo aqui? Nada. Você está vendo que tipo contigo nada está acontecendo. Começa a se interrogar. Como é que está sendo a tua vida espiritual? Cobre a tua vida com o sangue de Cristo. Ele tem poder. Declara aquele sangue. Mas você precisa acreditar naquele sangue. Não se reclamar. Não se clamar. É acreditar no sangue. Acreditar no poder do sangue. Eu vos digo. Quando no lugar dos demônios, quando eles adoram o demônio dele, olha, você não tem ideia. É respeito ao diabo. É entrego ao diabo. A irmã disse uma coisa, é porque eles são estritos, eles são coisas. Quando você brinca, tá. Mas a Bíblia nos diz, você tem que ter medo daquele que mata a alma. O mal conosco é esse aqui. Fugimos mais daquele que mata o corpo. E quando a tua vida espiritual está a ir mal, você sabe que não, Cristo já não tem relação boa com ele. Você nem liga. Afinal, é esse aqui que é mais importante. A pessoa, antes de morrer fisicamente, morre primeiro espiritualmente. Por isso que nós devemos ter medo quando a nossa vida espiritual está a se desligar. Você tem que ficar já em alerta. Alguma coisa está mal aqui. A outra tem o sensor de alerta, já morreu há muito tempo. O diabo está embora brincar na casa dele. Ele está lá bem morto, bem distraído. Acorda! Foi a pregação da vez passada. Nós precisamos acordar aquilo que é nós. O sangue de Cristo tem poder. Amém. Hoje, ao terminar daqui, nós vamos orar o sangue de Cristo nas nossas famílias. Vamos orar o sangue de Cristo para quebrar todos os hotéis que foram montados contra a nossa vida. Por que a nossa vida não está a avançar? Você quer fazer isto aqui, isto não avança. E vamos dizer, a reclamar a Cristo. Ele pagou já todo o preço, como diz no Gálatas 3. Vamos orar a Cristo. E eu vou deixar aquele lugar ao Pai para conduzir aquele momento. Pelo menos uma oração para a nossa família, para a nossa vida. Que Deus nos cobre com o sangue dele. Todas as vezes que vamos acordar de manhã, que clamamos o sangue de Cristo em nós. Todas as vezes que vamos dormir, que clamamos o sangue de Cristo na nossa alma. Que todas as vezes que tenha o sangue, que mesmo que quando um pensamento mal está a vir, você precisa amarrar aquilo, levar no sangue de Cristo. Obedece você. Você não é meu mestre.
Vamos levantar e vamos pedir ao pastor para vir aqui nos levar em oração. Amém.